Minha gente, em tempos de coronavírus, nós trouxemos hoje o jornalista Pedro Paulo Zag, ele que é pós-graduado em mídias digitais pela UFJF. Então, o que as mídias digitais podem ser uma aliada de todos nós nesse momento? E para isso nós trouxemos aqui o meu amigo jornalista, pessoa que eu admiro e respeito, Pedro Paulo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Sodré. Eu agradeço muito o convite. Mando um alô especial também para as pessoas que estão nos assistindo, né? Aí, onde quer que você esteja. Obrigado pela sua audiência. Nós tivemos uma parceria boa, né, no ano passado. Muito boa. Com o Campeonato Regional, né? Um jornalista esportivo que me transformei na sua companhia. Nós não esperávamos que viveríamos a maior crise da era moderna logo meses depois, né? E eu, enquanto especialista em mídias digitais, em marketing digital, no meio virtual, sou muito interpelado, né? As pessoas vieram a mim como se fosse um grande guru, coisa que eu não sou, mas como uma pessoa que já milita, né? Então, eu fiz a minha pós em 2012, perdão. E em 2012, ainda se engatinhava muito, pelo menos aqui no Brasil, ainda se engatinhava muito em rede social do ponto de vista de vendas, do ponto de vista de empresas divulgando marcas, até o início ainda do Facebook começando. Nós não tínhamos esse lastro de usuários que nós temos em todo o Brasil e no mundo. E a pandemia ela veio um momento onde muitas pessoas que já estavam à frente do tempo já previam essa pandemia. A gente tem um Bill Gates em 2017 dizendo que ela era assim passível de acontecer, e a gente vê os relacionamentos agora de maneira digital, de maneira virtual. Quer dizer, então, que há 3 anos o homem mais rico do mundo já previa. Sim. O Bill Gates não foi o homem mais rico do mundo durante anos na lista da Forbes à toa, né? O Bill Gates foi sempre conhecido por ter uma visão muito além, né? E como ele se tornou um homem ligado à filantropia nos últimos anos, em 2017 ele deu uma palestra importante onde ele dizia, como ele já doa muito para fundos que combatem pandemias e doenças no mundo todo, ele dizia que o ebola e algumas doenças que surgiam na África, por uma aleatoriedade muito pequena, não se espalharam mundo afora, né? Então já se tinha uma coincidência, uma consciência, ainda que pequena, apesar das grandes autoridades ainda não terem acreditado nisso, que nós viveríamos esse momento que nós estamos vivendo. E esse momento, Sodré, ele não veio mudar. Eu ouço muito essa frase, né? Agora tudo mudou, né? Não, as pessoas elas já se interagiam via rede social, elas já faziam chamadas de vídeo, de WhatsApp, você já fez, eu já fiz. Mas está fazendo agora de forma mais intensa? Exatamente. O que aconteceu foi que uma vez que você não pode mais chegar e dar um abraço na sua mãe, você pode vê-la. Uma vez que você não pode mais ir até a casa dela e se reunir no almoço de família, num domingo, você agora vai ter que conversar com ela, você sente saudade dela. Então as pessoas passaram a se relacionar agora, por quê? Porque elas não tiveram saída. Antes as pessoas se relacionavam via rede social por vontade. Ah, não, eu tenho vontade de ter uma conta numa rede social, eu não tenho. Ah, eu quero ligar agora, eu prefiro não ir. As pessoas estavam à mercê da sua própria vontade. Então eu posso e o vírus dizer obrigou agora, que elas não ficassem mais. Eu posso dizer agora que ainda bem que nós temos as redes sociais? Sim, e aí... Eu posso afirmar isso? Sim, eu ouvi antigamente muito uma frase que as redes sociais, elas juntavam as pessoas que estavam longe e elas distanciavam as pessoas que estavam muito, muito perto, né? Isso é uma comum, assim. E ainda quando eu fazia a pós, se discutia muito ainda a importância das redes sociais. Hoje já não se discute mais a importância das redes sociais. O mundo vive através das redes sociais. É ela que dita os padrões de comportamento, de relacionamento, né? As pessoas não vão mais a shows para curtirem os shows e assistirem aos shows. Elas ficam com o celular ligado o tempo todo. Eu preciso estar no evento e registrar o momento ao mesmo tempo, né? E eu estive recentemente a um show da minha banda favorita, um show internacional, onde eu fiquei tão atônito de ver a minha banda favorita, uma banda internacional que eu sonhava em conhecer desde a adolescência, que eu não conseguia tirar a mão do celular, porque eu queria, de alguma maneira, registrar aquele momento. A sensação é de entrevistar o Pelé? Mais ou menos. Você vai entrevistar o Pelé, mas você quer que alguém fique gravando o tempo todo para falar assim... Eu quero encostar no Pelé. Eu quero encostar no Pelé. Eu quero tocar no Pelé. Sim, eu quero que o Pelé cite o meu nome. Exatamente. Não basta o Pelé me dar entrevista. Eu quero que o Pelé diga assim, Sodré, que prazer estar aqui com você. E as pessoas fotografam as comidas. Roberto Carlos? Sim, claro. As pessoas fotografam as comidas, elas fotografam os momentos,
Claro, as pessoas são felizes demais nas redes sociais, né? Ela passa até uma irrealidade às vezes. Mas são felizes mesmo? Sodré, ninguém posta uma foto dizendo assim, acabei de entornar uma panela de leite e vou ter que passar a tarde limpando a cozinha. Pouca gente posta isso. Algumas pessoas postam, acabei de descarregar 7.000 lajotas no lugar errado. Isso às vezes a pessoa fala, agora vou ter que carregar, mas depois descarregar. Existe realmente um mundo ali onde eu quero que você veja, onde eu quero que você imagine que eu seja daquela forma. Porém, as pessoas, repito, as pessoas faziam isso de maneira que elas queriam fazer. E agora não. A pandemia as obrigou a fazer, né? Eu estou trancado dentro de casa, não estou dizendo aqui de Ubá, que a gente está vivendo uma situação de isolamento social, não ainda de quarentena, mas em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, principalmente, as grandes capitais, e a Lombardia na Itália, onde você não pode realmente nem pôr a cara na janela. Esses lugares se tornaram referências do uso. A gente teve um aumento absurdo no número de lives que tem acontecido, a gente tem um aumento absurdo no número de pessoas via WhatsApp que se conectam, de amigos que talvez você não lembrava mais, ou há muito tempo você não conversava, que você vai lá e para espantar aquele tédio de ficar sozinho, você liga, você faz uma live, vê que está tudo bem, confere se está tudo bem. Então, a relação das pessoas foi afetada pelas mídias digitais há muito mais tempo. Agora, na pandemia, nós estamos vendo isso, e de maneira visceral, o quanto a relação das pessoas ficou assim. E aí muita gente fala assim, e depois disso tudo, né? Tudo vai mudar, tudo vai... E realmente, você para pensar, as empresas que agora conseguem fazer reuniões longas, com 6, 7, 8 integrantes, tudo remota. A Prefeitura Municipal de Ubá tem feito isso sistematicamente. Muitas empresas vão achar um caminho de pensar assim, olha, essa reunião... Aliás, citei o Ubá porque o Ubá está perto, mas todo mundo está fazendo isso. Claro. Então, se você tem pessoas que se reuniam antes, toda vez, juntas, as pessoas vão ter um cuidado agora, depois da pandemia, de distanciamento social muito intenso. Ninguém vai sair de uma quinta para sexta na rua abraçando todo mundo. Isso vai ser muito gradual, isso vai ser muito lento, né? E isso vai mudar a maneira como que as pessoas... vai mudar ainda mais, a pandemia só acelerou. Então, eu quero deixar claro isso. Muita gente acha que assim, antes da pandemia vivíamos de um jeito, agora após a pandemia, no mundo digital, vivemos de outro. Não. Nós caminhávamos para uma evolução do ponto de vista virtual de tudo. A pandemia acelerou. Então, uma empresa grande que às vezes gastava para reunir os seus funcionários, gastava tempo, luz, água, todo mundo, trazer todo mundo. O cara, a gente está falando de grandes centros também, o cara sai do Rio, do Meia, até na zona... longas distâncias, essas reuniões serão feitas... Servia-se mais cafezinho. Isso. Consumia mais água. Lógico que não vai substituir o calor humano, não vai substituir a reunião presencial, mas muitas empresas vão cortar parte dos gastos com atendimento remoto. Isso a gente não há a menor dúvida disso, né, Sodré? Pedro Paulo Zaghi, jornalista, pós-graduado em mídias digitais pela UFJF. Hoje é o nosso convidado e essas imagens... de Felipe Oliveira e apoio técnico de Laisa Pereira Sodré. Graças a eles, nós estamos aqui na sua companhia nessa data de hoje. E para falar que muitas pessoas, muitos profissionais estão botando a cara nessas lives, meu caro Pedro Paulo Zaghi. Essa semana, por onde anda o Juninho da Islau, rapaz? De repente eu deparei com a live do Juninho da Islau, ensinando a fazer bolo, ensinando a fazer pães, ensinando a lidar bem com os negócios da padaria. Ou seja, as pessoas estão se movimentando, as pessoas estão se renovando, as pessoas estão procurando rumo, né, Pedro Paulo? Verdade, Sodré. É importante a gente dizer que eu ouço muito, e eu também era defensor dessa tese no primeiro momento, de que nós estamos num momento onde os setores que mais vão crescer, e na verdade os que não caíram com tudo isso foi o setor de alimentos e o setor de medicamentos, né? Nós temos essas duas coisas essenciais. Os consumos essenciais. Os consumos essenciais. Esses registraram até alta. E os outros todos, de serviços, de venda de carro, de dentista, todos registraram uma queda absurda, né? Que nós viveremos momentos difíceis de recessão econômica, isso é inegável, né? Acontece que a economia não vai parar de girar por causa disso, né? Ela só vai girar, pelo menos durante alguns meses, para o mundo todo, de maneira mais lenta e de maneira virtual, muitas das vezes. E no mundo dos negócios, como é que eu posso ter as mídias digitais
como uma grande aliada. Elas são grandes aliadas porque elas te permitem expor a sua marca, expor o que você faz, o que você vende, e através das ferramentas que elas têm de anúncios, e anúncios pagos, direcionados, onde elas selecionam um público para você atingir pessoas, por exemplo, que nunca viram o Sodré, mas que querem informação sobre o bar. Você pode atingir essas pessoas através desses filtros, né? E aí você tem restaurante, você tem o delivery ganhando muita força. Eu ontem, quando fui fazer compras para minha mãe, que não quero que ela vá ao mercado, Aliás, tem muita gente fazendo isso, sim, né, Pedro Paulo? sim, Tem muita gente se colocando... Eu me dispus porque eu tenho um tio que tem um histórico pulmonar muito complicado. Do grupo de risco. Muito grupo de risco, assim, e eu me dispus a fazer compras para eles. E na hora que eu parei no sinal, pararam do meu lado 4 motos. E essas 4 motos de entrega. Foi uma coincidência assim, aleatória, mas... 4 de uma vez 4. só? Eu olhei para um lado, tal delivery, fulano, cantinho da fulano e cantinho... Então, eu pensei assim, as pessoas estão consumindo em casa, porque se fechou os bares, fechou os lugares públicos. Então, é normal, e eu já tive pessoas, clientes, os meus clientes já me perguntaram sobre isso, e tive pessoas que me procuraram, futuros potenciais clientes, dizendo assim, olha, eu tenho um restaurante, e eu tenho que continuar servindo o meu almoço. E eu não posso mais abrir. Meu restaurante é grande, tem tantos metros quadrados, eu não posso mais abrir. Mas eu posso entregar. E as pessoas não sabem que eu entrego. E agora? Vai crescer também a entrega do Marmitex. Cada vez mais. Cada vez a famosa mais. quentinha. Na década de 80, uma guru do marketing, eu esqueci até o nome dela agora, ela dizia muito que lá para os anos 2000, as entregas em casa elas ganhariam uma importância muito grande por causa da violência, as pessoas evitariam sair. E ela realmente, você vê hoje, o Disque Entrega, ele é para tudo, inclusive pessoas informais. Inclusive a dona Joana, que está lá na casa dela, que faz batata, faz arroz, ela também está participando do delivery, ela também está vendendo via assim. É o mundo em nossas mãos? É o mundo em nossas mãos, é o mundo em nossas mãos. Então, eu gostaria de deixar claro e levantar essa questão importante para você, que tem o seu comércio, que tem... mas eu vendo roupa. Não, você pode montar uma estratégia... A venda do balcão vai cair? Ela não vai, ela vai cair sim agora nos momentos que nós... E depois? Entre comprar uma camisa e comprar arroz, você vai comprar arroz. Sim. Né? Isso aí não se nega. Né? Pelo menos por esses 4, 5 meses de estresse que nós viveremos, sim. Mas o comportamento das pessoas quanto a se aglomerar depois disso vai ser muito, muito difícil, vai ser muito lento. Então, nada impede que alguém que venda roupas ou calçados entregue na sua casa 2, 3 tipos de calçados para que você experimente, aguarde você. Enfim, esse tipo de relação delivery, sem sair de casa, remota, tende a ganhar uma importância muito grande. Talvez o bar vai demorar um pouco mais a entrar nessa, apesar de ter muita gente se movimentando nesse sentido. Eu digo dos grandes centros primeiro porque lá você tem uma demanda muito maior, então você tem que se reinventar depressa. Aqui a gente ainda tem um tempo, por estar no interior, a gente ainda tem um passinho para trás para se reinventar com um pouco mais de calma, vendo o que estão fazendo fora, para fazer também. Mas eu digo, sem sombra de dúvidas, que essa relação do comércio ela vai se dar muito pelo virtual agora. E agora é hora de você que tem a sua empresa, de você que tem o seu comércio, anunciar, ainda que você esteja passando por dificuldades, anunciar em veículos que sejam digitais. Né? Não é que você não deva anunciar mais no rádio, não é isso que eu quero pregar, nem fazer um outdoor. Mas o digital, ele está na mão das pessoas. Né? Você vai dentro do bolso das pessoas. E existe essa questão, que é a questão de você... ter as pessoas agora mais ligadas. Porque eu estou em casa à toa, o que eu faço à toa? À toa eu pego o celular e vou mexer. É um passatempo dos maiores possíveis. Eu era um adolescente na Escola Estadual Deputado Carlos Peixoto Filho, polivalente, quando eu ouvi a professora, o professor dizer o seguinte: o que acontece lá na China, acontece comigo aqui. E naquele momento eu confesso que eu não entendi. Agora fica fácil para entender quando o preço do dólar muda, sim, muda com a vida da gente, muda na bomba do combustível, muda um monte de coisas. Então o que acontece lá, você não faz isso aqui nem na China. Aí você imaginava que a China era do outro lado do mundo, quer dizer... Em 64, Sodré, o filósofo canadense Herbert Marshall, ele foi o primeiro a dizer que o mundo se tornaria uma aldeia global. Né? E quando ele disse no isso... ano que eu nasci. Em 64, né?
Então, 56 anos. Você dizer em 64 que o mundo se tornaria uma aldeia global, onde a gente já comentou aqui, que a mãe dizia assim, olha, você não vai sair nem aqui nem na China, onde a China era algo, né? Para lá de... A gente tinha a expressão também para lá de Bagdá, ou seja, Bagdá, a China, realmente, a China é para lá de Bagdá, depois de Bagdá. Então, a gente tinha a sensação de que a China era algo intangível, né? E o mundo, graças ao avanço da tecnologia, o avanço do virtual, ele se tornou uma aldeia. Você pode ver que a gente sente o que está acontecendo na Lombardia, na Itália, a gente vê o que aconteceu na China, a gente sente, como você disse bem, o que acontece na China está acontecendo comigo também aqui agora. Reflete aqui, e né? A pandemia deixou escancarado isso, não tem como negar, né? Nós hoje estamos aqui, a gente estava de máscara até antes de começar a dizer, caramba, isso aconteceu na China, em menos de 3, 4 meses, isso espalhou o mundo. Então, essa maneira digital, ela influencia mesmo todo esse relacionamento das pessoas. E é uma coisa importante a se dizer também. E por falar em influência, Pedro Paulo, nós aprendemos com a sociologia, com a filosofia, com as ciências sociais, que nós influenciamos e somos influenciados todos os dias. Um dia desses, eu tive um contato com uma pessoa que disse o seguinte, olha, isso não existe, isso é uma tremenda de uma mentira. Eu acredito que esse ponto de vista dessa pessoa tão infeliz, eu disse assim, meu caro, o Jornal o Globo, o Jornal o Dia, a Folha, o Estadão, os jornais do Sul, os jornais do Nordeste, os jornais do Sudeste, todos os jornais, fui falando o nome de jornais, será que estão todos mentindo? Não é só os jornais, você recebe vídeos de pessoas da UTI em Milão. Dando depoimento. Pessoas da UTI em Milão, pessoas na UTI em Madrid, WhatsApp, e aí o digital de novo vem informar. Porque existe também uma situação assim, a Globo está aumentando coisas. E a gente sabe, Sodré, nós que trabalhamos em veículos de comunicação, nós sabemos que a notícia, ela nunca é independente. A notícia, ela sempre carrega o viés do veículo que nós participamos. Isso é desde que a imprensa existe, praticamente, né? Então... Porque a imparcialidade é uma utopia. É uma utopia. Para você aí, que até hoje achou... Todo mundo exige que o jornalista tem que ser imparcial. Jornalista de verdade tem que ser imparcial. O jornalista busca insistentemente essa imparcialidade. O jornalista, até o narrador Gustavo Lano há pouco tempo disse, olha, eu torço para Larissa Futebol Clube, que é a filha que ele acabou de ter, né? O jornalista, ele tem um emprego dele. Muitas vezes ele está sob as tendências ideológicas de um veículo. Então, o mundo digital, ele veio inclusive para te informar disso. Se em algum momento você acha que a Globo, o Estadão, a Folha, eles estão contra o A ou B, porque antigamente, Sodré, a gente ouvia uma notícia de um amigo e corria para a televisão para saber se aquilo era verdade. Vamos ver se vai dar no Jornal Nacional. Agora a gente vê na televisão e vai para as redes sociais saber se aquilo é verdade ou não, né? Nós temos uma inversão completa de quem lidera a informação, né? E aí é importante que se diga, Sodré, as mídias digitais, elas são importantíssimas para que você se oriente, sim, para que você saiba o que está acontecendo, às vezes sem o viés ideológico desse ou daquele veículo. Também é muito importante que você que está nos assistindo, que você veja a fonte que você está pegando, as notícias que você está pegando. E antes de compartilhar uma informação, vá lá, 1, 2, 3, 5, 10, 15 boas fontes confiáveis para depois... Aí a pessoa que está vendo, às vezes, mas você eu não sei. dizer o seguinte, tudo indica que é verdade. Eu vou dar uma dica simples para você que domina um pouco mais, que está repassando um montão de informação, copia aquela informação, joga no Google. Você vai ver lá sites que estão dando a mesma informação, ou vai ver... Por exemplo, há pouco tempo, em alguns grupos que eu faço parte de WhatsApp, eu sou conhecido como o destruidor de fake news. E para todos os lados. Graças a Deus, né? Seja para o lado canhoto, ou para o lado direito, ou para que lado seja, a desinformação nos dói, né, Sodré? Dói muito. Dói na alma, né? Nós somos jornalistas, nós dói na alma. Somos de esquerda nem de direita, a gente só quer que as pessoas não levem informações erradas para casa, né? E aí eu recebi de um grupo dizendo que o médico, o profissional Jatene, um grande infectologista, estava dizendo isso, e um vídeo de um cara dizendo. E aí bastou eu dar uma simples pesquisa no Google para descobrir que o médico, um infectologista, Alfredo Jatene, se eu não me engano, morreu em 2014. Não é Adib, né? Adib Jatene. Porque tem dois. Tem um sobrinho dele que atualmente é também infectologista. E o Adib morreu em 2014.
E estava um vídeo de uma pessoa lá do Ceará dizendo que era o Adib Jatene. Todo mundo falou assim, gente, é seríssima essa informação. O Adib Jatene está dizendo... Eu falei, não, gente, o Adib... Ele não está dizendo. O Adib só se está 2000... dizendo lá do céu. Só se foi numa sessão e tal. Então, é importante você que está nos ouvindo usar as mídias digitais para o bem. Nós tivemos um episódio lamentável agora recentemente, onde uma pessoa completamente aleatória gravou um WhatsApp dizendo que haveria demissões em massa na cidade e aquilo gerou um pânico das pessoas compartilhando. De forma irresponsável. Mas aí a gente para perceber, Sodré, a pessoa quando tem um WhatsApp na mão e ela vê aquele desenho do microfone, ela aperta e fala, ela acredita estar sendo ouvida por muitas pessoas. E quando você compartilha uma condição que não é verdadeira, ela realmente vai ser ouvida por muitas pessoas. Pois é, mas se for ouvida por uma pessoa e se destruir a vida dessa pessoa, vai ser gente demais. Gente demais. Então, a gente faz um apelo para você que recebe essas mensagens, que recebe, às vezes, coisas catastróficas, porque a gente precisa modular o medo agora, né, Sodré? Modular o medo. Eu não sei se vocês já tinham visto modular o medo. Você não deve ter um pânico a ponto de que você não queira sair de casa, a ponto de que você não queira cumprimentar as pessoas, que você não é este pânico que você precisa ter. Mas você não pode debochar do que está acontecendo. E é o que a gente vê, às vezes, acontecendo, né? Você me fez lembrar dos doutores, aliás, um punhado deles aqui que eu tenho tanto carinho, doutor Antônio Carlos Jacó, doutor Felipe lá da Unifagoc, doutor Bruno Farnetano, Felipe Moreira Andrade, também o doutor Gerson Matede, doutor Carlos Cury, e eles, doutor Carlos Cury e doutor Gerson Matede, me fizeram lembrar essa semana de uma citação do Santo Padre, o Papa Francisco. Por amor à minha família, palavras dele, por amor à minha família, por amor à sua família, não venha na minha casa agora, venha depois. Olha o que o Santo Padre disse. Sim. Olha a importância da escolha de um Papa, uma das maiores autoridades desse planeta. E nós precisamos manter o isolamento social, o distanciamento social, para que quando nós formos nos encontrarmos não faltar ninguém, né? Que agora estamos todos aí, mas para que quando a gente for se encontrar não falte ninguém. Então, você falou nessa fala mais pausada, nessa fala desse cuidado para não sair aterrorizando as pessoas. Porque... Dr. Jorge Sobral Venâncio, aqui da Rua da Paz, tem dito isso todos os dias para mim em mensagem. Isso, André, isso é uma coisa que o mundo digital trouxe. E aí não adianta, se você me chamou aqui para falar de mundo digital, eu também não vou só dizer as maravilhas dele, não. A internet, ela é utilizada muitas vezes para o mal e para se fazer um mal muito complexo, muito sofisticado, para aplicar golpes. Quantas pessoas baixaram aplicativos que não eram os do auxílio emergencial e acabaram dando dados de graça para um monte de golpista? As lives que os sertanejos vêm fazendo, que tem chamado tanta atenção, por muitas vezes o cara ele copia o conteúdo daquela live num outro canal e muda o código, que é aquele código quadradinho, né? Muitas pessoas não conhecem, chama QR Code. As pessoas estão doando por aquele código. Você para o seu celular na frente daquele código e ele abre um site para que você doe. É simplesmente o cara faz uma cópia daquele vídeo e troca o QR Code para um boleto que vai cair na conta dele. Então, as pessoas utilizam sim o mundo virtual para os golpes mais absurdos possíveis. Como utilizavam da ciência para se construir bombas atômicas. Então, nós não estamos aqui julgando o mérito do homem em fazer o que é ruim com o que é sofisticado. Nós estamos julgando aqui que é um momento de incerteza muito grande e que é um momento onde o virtual, onde as relações virtuais, elas vão ganhar um peso muito grande. Afinal de contas, até ontem, falar com a minha mãe numa videochamada não me dava tanta satisfação assim. Agora, ver que ela atendeu, está bem lá do outro lado, já me conforta. Então, a live via WhatsApp, por exemplo, ela tem outro significado para mim. Então, eu sugiro o seguinte, as 3 peneiras de Sócrates. Sim. Na hora de reproduzir uma informação que está chegando para mim. Sim. O que eu vou informar para as pessoas é verdade? Eu tenho certeza que é verdade? Vai fazer bem para muita gente? Eu tenho certeza dessa informação? Se esbarrar em qualquer dessas 3... fique calado. Não tenho certeza que é verdade. Opa! Não vou mais passar essa informação. Não tenho certeza que é verdade. Não vou mais passar essa informação. Vai fazer bem para a humanidade? O que eu vou passar vai fazer bem para a humanidade? Sim. E aí eu me lembro aqui de um outro filósofo, que eu admiro demais, o Cortella. Sim. Tem gente que
Tem gente que faria uma falta danada no mundo se não existisse. Pedro Paulo, já pensou se o Pedro Paulo não existisse? Com quem que eu estaria aqui nesse momento? Né? Esse talento que Deus mandou para mim nesta data. E para mim e para você que está aí do outro lado. Sua, né? Bondade sua. Agora tem gente que se não existisse não faria falta nenhuma. Pois é. Eu conheço uma meia dúzia. Né? E a gente tem esse cenário ele nos obriga, ele nos faz de maneira compulsória, ele nos força a ter que usar desses mecanismos para que a gente se sinta melhor, né? E que você possa usar as suas redes sociais. Quando se fala em mídia digital, se fala em tudo que é digital, onde é possível se transferir informação. Então, que seja o Skype, que seja as reuniões maiores na sua empresa, que você faz via outras ferramentas que tem. E lembrando sempre que, por mais que você esteja distante, ainda é possível mesmo, Sodré, você passar afeto, passar irreverência, passar alegria. Eu tive uma live recentemente com tios que estão fora, com primos que estão fora, ao mesmo tempo, assim, que foi super divertida, onde a gente relembrou casos e viveu coisas como se nós estivéssemos juntos, né? E nós sabemos que essa crise é uma crise duradoura, porque assim que ela acabar, daqui a 4, 5 meses, tudo voltará ao normal de maneira gradual. Quando, como diz o Léo Russo, você viu a música do Pagodeiro? Sim. Quando tudo isso passar? Sim. Muito legal, viu, Léo Russo? Legal. Bacana, hein? Bacana. Show de bola. O Léo Russo botafoguense. Botafoguense? Então, botafoguense roxo. Show. Então, assim, quando tudo passar, né, não vai ser de uma quinta para sexta que vão se anunciar a cura e vai sair todo mundo. Não, nós vamos sair de maneira lenta e gradual e nós vamos depender das mídias digitais para muitas e muitas coisas. Isso, André, eu acho que para frente da era moderna toda, nós teremos essas ferramentas cada vez mais sofisticadas para levar tanto essa união entre pessoas como para outras coisas também. Então, você é daqueles que, quando acorda, abre os olhos e, de repente, o celular já está do lado do travesseiro a e primeira vai logo coisa saber que quem... É terrível. Não, eu tenho esse mau hábito. É um mau hábito Todo terrível, mundo tem, né? Terrível. Eu já fui orientado a profissionais de saúde, com os quais eu trabalhei até na Unifagoc recentemente, dizia, olha, você abre o olho, a primeira coisa que você faz é o celular, a primeira coisa que você está dizendo ao seu cérebro é, entre em alerta que o bicho está pegando. E pode vir uma bomba aí, Pode né? vir uma bomba. Inclusive, nesse momento, uma coisa que eu dou muito de dica, só até para meus clientes, é o seguinte, se oriente das notícias uma vez por dia. Se você não estiver suportando, uma vez a cada 2 dias. Por quê? Se acontecer algo com alguém que você ama, você vai ficar sabendo. Alguém vai te ligar. Infelizmente, a notícia... Alguém vai te ligar. Então, para você agora... Principalmente se a notícia não for muito boa... Para você agora não é relevante saber que morreram 8.600 pessoas no Afeganistão. Isso não é uma informação que muda o seu dia. Ela pode te deixar um pouco mais triste, porque são vidas humanas e tudo, mas às vezes é um excesso de informação que vai te saturar, né? E as redes sociais têm sido também catalisadores cada vez maiores de estresse, de angústia, de depressão. Pedro, mas a culpa é das redes sociais? Não, a culpa é nossa. A culpa é de quem está usando as redes sociais para se sentir deprimido. Tem uma professora que nós amamos, nós idolatramos, que chama Maria do Carmo de Melo Coelho, Ex-secretária de Educação. Com né? 2 L's, que disse, não sei se é um aplicativo, tem um sistema aqui que dá para monitorar a minha vida de quanto tempo que eu estou vendo rede social por dia. Tem isso aqui? Dá sim. O iPhone principalmente tem essa função melhor. É mesmo? Onde você vê... Quanto tempo que o Sodré ficou nas redes sociais isso. ontem? Tem aplicativos que fazem isso e tem o próprio iPhone, ele te mostra quanto tempo você passou gastando em cada aplicativo. Daqui a pouco eu te mostro o meu. Você vai ver que às vezes pessoas preferem mais uma rede social. O YouTube, por exemplo, gente, pode ser o canal que você está acompanhando a gente agora. O YouTube é uma rede social também. As pessoas acompanham as coisas via YouTube, né? Você só tem que se preocupar com o seguinte: quem é que está produzindo este conteúdo? É alguém que está achando alguma coisa e está postando no YouTube? É alguém que achou, falou uma informação própria de um achismo, gravou um áudio, aterrorizou uma cidade de 100 mil habitantes? Quem é que está falando isso que você está ouvindo? Você conhecendo o emissor da mensagem, você consegue avaliá-lo melhor. Então, a grande dica que eu tenho dado, até para os meus clientes também, é essa. Assim, se informe para você não ficar desinformado, para você saber o que está acontecendo, para você não ser nenhum alienado, mas se informe com a frequência que você julgar que a sua saúde suporta.
Porque nós estamos vivendo momentos, sim, de estresse. Graças a Deus, em Ubá, nós temos ainda pouquíssimos casos, mas é um inimigo invisível, né? De repente, uma pessoa infectada pode estar andando entre nós. Pouquíssimos casos, estourar, e até agora, graças a Deus, nenhuma morte. Nenhuma morte. Né? Nós, do interior, estamos vivendo isso de maneira atrasada. Ou seja, dá para nós vermos como está em grandes centros e nos prepararmos melhor. Como deu para o Brasil ver como é que aconteceu na Europa e se preparar. Tem muita gente criticando os hospitais de campanha que não estão cheios ainda. Ao invés de criticar os hospitais de campanha, eu prefiro agradecer que eles não estejam cheios. E eu espero que eles não se encham. Mas nós sabemos que eles não foram construídos porque alguém imaginou que seria bacana. Não, eles foram construídos porque eles vão se encher. Porque nós temos milhões, só em São Paulo são 13 milhões de pessoas. Então não há como você evitar que isso aconteça, mas há como você administrar tudo isso, né? E o mundo digital, use o mundo digital para lhe auxiliar. Evite grupos que você sentiu. Às vezes é muito comum grupos de notícias onde só se espalha notícias que sejam de ódio, de tristeza. Porque, infelizmente, André, nós trabalhamos com jornalismo, a gente sabe o quanto a tragédia vende, né? O quanto o que é ruim vende, o quanto o que não presta tem muito mais audiência com o que presta. E isso é da natureza humana. Então, já para fechar, a gente não tem mais muito tempo, Manuel Carlos uma vez disse, grande escritor de novelas, ele foi interpelado pela Sônia Bride, repórter na época, e disse assim: Manuel, por que as suas novelas são tão carregadas de drama? Porque nas novelas do Manuel, sempre a mãe morria grávida, tinha um acidente, uma coisa trágica. As novelas do Manuel Carlos... Correr para tirar a criança. Elas tinham um ponto trágico que era terrível. E aí ele disse assim, olha, Sônia, é muito simples. Se eu criasse um roteiro onde o filho chega da escola, a mãe dá um abraço com um beijo, ele senta, o pai chega feliz, dá um abraço em todos, senta, eles almoçam conversando sobre coisas felizes, eu não teria um ponto de audiência. Então, a dica final, né, para a gente poder encerrar, o panorama que fica é esse. As mídias digitais são tecnologia pura, estudada, pensada, trabalhada, minuciosamente trabalhada. Você usa um Facebook, uma versão do Facebook, que já foi vista há 2 anos atrás. Hoje, os CEOs do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, que é da mesma companhia, eles estão usando as versões que vão ser lançadas daqui a 1 ano e meio. Então, tudo que você está vivendo, usando hoje nas redes sociais, já foi experimentado e já foi testado. Então, existe tecnologia pesada, investimentos bilionários, na casa de trilhões, para que as mídias digitais possam ser cada vez mais parte da sua vida, a ponto de você não querer sair dali para mais nada. Mas entenda que a capacidade da ferramenta, a brilhanteza da ferramenta, né, a tecnologia, ela é para ser usada a seu favor desde que você queira, né? Então, use a seu favor. Então, você que tem o seu comércio, use para divulgar as suas... você que faz... faço arroz, faço batata recheada. Tem uma amiga que faz batata recheada, que é uma delícia. Ela posta o da Islau, né? Juninho. O Juninho, né? Postando receita de bolo. Você, do seu segmento, roupa que você vende, está vendendo pouca roupa agora, faz looks, dê dicas de moda, crie conteúdo atrativo para que você possa entreter bilhões de pessoas no mundo todo que estão conectadas nas redes sociais, nas mídias digitais, para que você possa passar bem por essa. E convide pessoas inteligentes e capacitadas como Pedro Paulo Zag, que veio aqui hoje dar essa canja para a gente aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, meu telefone é 99928-0660. O Felipe depois vai colocar aqui embaixo, deve estar aparecendo aqui embaixo. Para que você possa saber o que fazer agora com o seu negócio, para que lado você vai, para quem você vai vender, como que vão se dar esses novos relacionamentos. E lembre-se sempre, né? A bomba atômica ela foi criada para destruir pessoas, mas a partir de tecnologias que foram criadas para ajudar pessoas. Então, o que você faz com as suas redes sociais de bem só depende de você. Então, propague o bem, espalhe o bem, utilize as suas redes sociais para algo útil, né? Algo que vai acrescentar na vida dos outros, porque eu tenho certeza que foi para isso que elas foram criadas, além somente de se ganhar milhões de dólares. www.ubanews.com. Não tem BR. Vá lá no YouTube e faça também a inscrição, acione o sininho e quando nós postarmos uma notícia, você será notificado. Fique por dentro das notícias, das informações da cidade de Ubá, com imparcialidade e com muita seriedade. Meu caro Pedro Paulo Zag,
jornalista da nova geração, baita jornalista e pós-graduado em mídias digitais pela UFJF. Muito obrigado pela sua presença. Sodré, eu que agradeço. Ouvir tudo que eu ouço de você, para mim, é um bálsamo muito grande, porque eu cresci te ouvindo. Não vou denunciar a sua idade, nem a minha. 56. Sodré não tem vergonha de realizar a idade, mas eu cresci te ouvindo, eu cresci te admirando. Eu tive a oportunidade de estudar com você durante um tempo, né? Nós fizemos algumas matérias juntos e eu posso te dizer, de coração, estou muito feliz pelo espaço que você vem cada vez dia após dia alcançando e pela credibilidade que você passa, pelo jornalismo do bem que você pratica. Eu não tenho dúvidas nenhuma que esse é o caminho para que se faça uma imprensa séria, uma imprensa de credibilidade, uma imprensa que informe muito mais do que bater. Né, Sodré? Você merece. É por isso que eu me desdobro todos os dias para levar a informação mais correta, buscada na fonte. As palavras de Pedro Paulo Zaghi, assim como tantos outros amigos, é que nos enche de mais responsabilidade. É preciso ter muita responsabilidade em tempos de fake news, em tempos de pandemia, em tempos de informações que cruzam todos os dias e você tem que separar o joio do trigo. E os nossos ouvintes, nossos internautas, nossos amigos e amigas merecem o que há de mais puro na informação, de mais verdadeiro, de mais claro e cristalino. Pedro Paulo, obrigado, hein? Eu que agradeço, querido. Tamo junto. Imagens de Felipe Oliveira e apoio técnico de Laisa Pereira Sodré. Um abraço para você.